Olá, aqui quem fala é Michele Camargo, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre bombas centrífugas, o funcionamento de bombas centrífugas. Mas antes disso, eu gostaria de te convidar a curtir esse vídeo, compartilhar esse vídeo, se inscrever no nosso canal. E se porventura os nossos vídeos têm te ajudado, você também pode nos ajudar se tornando membro do nosso canal. E além de nos ajudar se tornando membro, você também tem acesso a uma série de vídeos exclusivos, dependendo da modalidade, a cursos completos, né? São mais de 500 vídeos já disponíveis para a modalidade estudantes, né? Então fica aí o convite. Sem mais delongas, né? Vamos então ao assunto, né? Eu postei recentemente essa foto, né? Essa animação, na verdade, né? No meu perfil do LinkedIn. E o pessoal escreveu alguma coisa referente, né? E agora eu vou falar, né? Acho que falado fica mais simples de entender, né? Do que às vezes só escrito, né? A grande questão aqui, né? O primeiro ponto, né? Que nós temos que chamar a atenção é que uma bomba centrífuga, ela é um tipo de máquina de fluxo. Então você vai estudar um pouco mais em profundidade a bomba centrífuga nesse conceito aqui de máquina de fluxo. Então, se você quiser aprofundar, né, o conhecimento nesse tema, você tem que procurar por máquina de fluxo. Alguns livros de mecânica dos fluidos têm, e existem alguns livros especializados nesse tema, né? Quanto mais complexo, bomba centrífuga ainda tem uma certa quantidade de materiais, mas quando a gente migra para outros equipamentos, aí já é um pouco mais restrito, mas existe também, né? Bom, então o primeiro ponto é que a bomba centrífuga é uma máquina de fluxo, né? O que caracteriza a máquina de fluxo? A máquina de fluxo, ou as máquinas, né, as máquinas hidráulicas, quando eu falo máquina hidráulica, que eu estou incluindo as turbinas, né, então pode ser a máquina geradora ou as máquinas movidas e motoras, né, ou geradoras e motoras, é uma outra classificação, uma outra maneira de chamar. Então, quando eu falo que é uma bomba, uma máquina, ela é geradora, significa que ela gera energia. Gera entre termos, né? Porque no nada, na física, você tem uma geração, que você tem uma transformação de energias. Transformação de energia química para energia mecânica, por exemplo, né? No caso do motor de combustão. Transformação de energia mecânica para energia elétrica, de energia elétrica para energia mecânica, e assim por diante, né? Tem uma série de tipos, né? Digamos assim, de transferência, de transformação de energia. E na máquina a mesma coisa. Então, quando a máquina ela entrega energia para o fluido, quando o equipamento entrega energia para o fluido, ela é chamada então de uma máquina de fluxo geradora. Geradora no sentido de quê? Que ela gera, entre aspas, vou colocar aqui, né? Gera energia, nesse caso, para o fluido. Então ela gera energia para o fluido. E aí existem as máquinas motoras. O que seria a máquina motor? Era o caso, por exemplo, das turbinas, né? As turbinas, você aproveita a energia hidráulica e converte isso numa energia mecânica de eixo, né? Um eixo girando que vai tocar alguma coisa. Normalmente um gerador elétrico, né? Por isso o termo motora, porque ela funciona, a máquina funciona como motor. Bom, e qual que é a característica de uma máquina de fluxo? A máquina de fluxo, a principal característica dela é que eu tenho a energia mecânica de um lado. Então, quando eu falo energia mecânica, eu estou falando uma potência de eixo, né, um eixo girando. E do outro lado, eu tenho a energia do fluido. Ou energia, posso considerar isso aqui, então a energia mecânica, né, só a gente destacando aqui, a energia mecânica seria um eixo girando. E a energia aqui do fluido é o que a gente chama, se for energia por tempo, né, a potência hidráulica. Então o que acontece? Toda máquina de fluxo ela opera de forma intermediária o que a gente chama de energia cinética. Então eu tenho uma energia mecânica sendo transformada numa energia cinética e uma energia cinética sendo transformada numa energia para o fluido, né, transformando nessa energia do fluido, né, ou numa potência hidráulica. Ou o contrário, eu tenho uma energia de fluido contida no fluido sendo convertida numa energia cinética que depois é convertida numa energia de pressão. Então, nesse sentido, né, da energia mecânica para a energia do fluido, é onde se enquadram as bombas.
Então, as bombas, elas são chamadas de giradores, porque eu tenho aqui alguma coisa movendo isso, né? Pode ser um motor elétrico, pode ser um motor a combustão, pode ser uma turbina, pode ser uma série de coisas, né? E que vai alterar significativamente a energia cinética do fluido. Então, quando a gente fala energia cinética, é uma energia de movimento. Isto significa que o fluido ele tem a alteração da sua velocidade aqui, né? Só que o que acontece, se eu pegar o rotor, né? Se eu vou desenhar o rotor aqui de perfil, o que acontece? Eu tenho aqui, por exemplo, uma pá, né? Então essa bomba giraria nesse sentido. E aí o que acontece? A gente trabalha com o chamado triângulos de velocidades. Então, como isso aqui gira, eu tenho uma velocidade radial aqui e eu tenho uma velocidade radial aqui. Como a velocidade radial, velocidade tangencial, ela é ômega r, ou seja, a velocidade angular vezes r, ou se eu quisesse colocar 2π F vezes R, onde R é a frequência em rotações por segundo ou rotações por minuto, se eu quiser, né? Então depende, né, da unidade que eu vou ter, né? O que vai acontecer aqui, né? À medida que eu aumento o raio, eu aumento essa velocidade tangencial, por isso que eu estou até desenhando uma linha maior aqui, né? Ao mesmo tempo, eu tenho esse perfil da π, então eu teria uma velocidade aqui. A soma dessas duas velocidades é o que a gente chama de velocidade, a soma aqui seria alguma coisa assim, né, nesse meu exemplo, e essa aqui que seria a velocidade total do fluido. Quando eu comparo a entrada, que a água ela entra aqui, a água, o produto, ela entra aqui no meio, que nem está aqui na animação, né, veja aqui ela entra pelo meio e sai do ponto de vista centrífugo, né. Eu tenho uma alteração dessas velocidades, então a velocidade aqui total de saída, a velocidade total de saída vai ser maior do que a velocidade total de entrada ali da pá, né? Do ponto de vista mecânico aqui, o que importa é a entrada do fluido aqui na pá, né? Antes um pouquinho da pá não funciona muito, né? Né? Ainda não tem o efeito da bomba, é isso que eu quero dizer. Então o que acontece, né? Quando eu tenho essa alteração da velocidade, depois quando desse fluido vem aqui para essa caixa aqui, né, que seria essa parte, aí que a pressão, parte da energia de velocidade vai ser convertida em energia de pressão. Então quando eu falo que a bomba centrífuga, ela tem exatamente essa função, esse comportamento. Primeiro que é uma máquina que ela opera um fluxo contínuo, eu não tenho pulsação, por exemplo, né? Quando né, o fluido ele entra aqui no rotor, por ação, né, aqui está bem pouquinho, a rotação bem baixa, mas normalmente é bem mais alta do que isso aqui, por ação da rotação aqui do rotor, ele vai alterar essas velocidades aqui do escoamento, que nem eu comentei aqui, e aí você tem aumento de velocidade e, consequentemente, o aumento da pressão. E esse é o princípio, né? E aí a gente chama bomba centrífuga, por quê? Porque a bomba centrífuga, o efeito centrífugo, ele é aquele efeito de dentro para fora, né? Então é uma força radial que acontece do centro, né, do círculo para fora. Então, se você for pensar em termos de nome, né, centrífuga, né, até quando eu estudava isso eu fazia essa analogia, centrofuga, né, então fuga do centro. Por que eu estou falando? Porque tem a força centrípeta, que é de fora para dentro. Então, é chamado bomba centrífuga porque o efeito dela acontece, né, esse efeito de jogar, né, o fluido para a extremidade, ou seja, do centro para fora, portanto, centrífuga. E agora eu quero saber de você o que você achou desse vídeo. Se gostou, compartilha, dê um joinha. E se tiver sugestões de temas, fica à vontade para nos sugerir. Beleza, pessoal? Um abraço e a gente se vê no próximo vídeo.